Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 4, versículos 7 e 8. Vou falar para a igreja sobre maravilhosa graça. Amém? A graça de Deus sobre as nossas vidas. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como nós somos felizes quando o Senhor nos perdoa. Qual é a sensação de quando nós conversamos com o nosso irmão e passamos por muitos conflitos e realmente chega uma hora que aquilo se resolve? Quando nós somos perdoados. Quando a gente fala sobre nosso irmão é mais fácil. Quando, por exemplo, a gente fala com nossa mãe, a gente tem um atrito, depois a gente resolve. Qual é a sensação? Não é uma sensação de alívio? Uma paz profunda? É isso que Jesus faz conosco quando nós nos confessamos nossos pecados e Ele nos perdoa. Qual a sensação? Uma sensação de paz profunda, não é verdade? Quando a graça do Senhor nos alcança. Quando a gente sente que nós somos perdoados. Mas existe um processo para nós sermos perdoados. Nós temos que confessar os nossos pecados. E assim o Senhor nos perdoa. Não é verdade, irmãos? Pensando nesse processo. Quando a gente pede perdão. Existe o perdão tradicional, né? Sabe quando a criança briga com a outra? Pede desculpa. Desculpa, me perdoa. É real? Será que esse perdão foi verdadeiro ou foi só tipo assim, vou perdoar para minha mãe não brigar mais? Eu vou fazer meu papel? Só quem sabe é o Senhor. Mas a gente julga, não julga o perdão da criança? Ai, vou pedir perdão, mas a criança, ela realmente pode até cumprir o protocolo, mas daqui meia hora, ela está brincando com a mesma criança. Ela não vai ficar falando assim, viu? Eu te perdoei, mas você me bateu. Criança não é assim. Por mais que ela obedeça a mãe por obrigação, ela realmente cumpre o papel dela depois. Já prestaram atenção nisso? Por isso que o reino do céu realmente é das crianças. Porque muitas vezes a gente não quer, né? A criança não quer, mas ela obedece. E ela cumpre depois aquilo que ela pediu na hora. Os adultos já não. O adulto não, ele cumpre o protocolo dele, ele pede desculpa, explica por que está perdoando, mas no seu coração deixa tudo guardadinho. Não é assim? Eu sei o porquê, eu pedi perdão, mas eu tenho a razão. E assim transcorre e vai, e fica tudo guardado no coração. Mas onde mesmo está o perdão? Porque no versículo de Romanos diz o quê? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Nós nos recebemos, quando Jesus nos perdoou, nós aceitamos Jesus, como nós sentimos? Que tudo se fez novo, uma alegria incondicional. Mas por que quando eu peço perdão, eu me acho no direito de assim, eu sou justo. Por que eu tenho que pedir perdão? Ele que está errado. Mas quando a gente fala do padrão de Deus, a gente, ai, Deus me perdoa porque eu sou falho e pecador. O exemplo do Milton foi muito bonito, porque assim, muitas vezes nós erramos mesmo. Mas a gente só reconhece que a gente errou quando a gente entra na dependência de Deus. Porque aí a gente precisa da maravilhosa graça. Receber o perdão de Deus é um favor imerecido. Por quê? Por que a gente acha que a gente não merece esse perdão? Vamos ver o porquê que é imerecido? Não há nenhum justo. Nenhum justo. A palavra de Deus é assim. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Romanos 3,10. Se você quiser conferir, abre aí. Romanos 3,10. A palavra do Senhor na Bíblia diz assim. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Se não há nenhum justo, como eu posso me achar no direito de julgar? Ou de ter a razão? Ou de falar assim,
nesse caso, eu tenho a razão. Eu vou pedir perdão para entrar num acordo. E sabe o que acontece? Nós ficamos escravos dessa situação. Em vez de nós sermos livres em Cristo Jesus e realmente liberar perdão e distribuir a graça que nos alcançou, o que acontece? Nós carregamos essa situação que nos acontece, seja com o irmão, seja uma situação familiar, nas costas. Quando nós não liberamos perdão, nós colocamos a pessoa nas nossas costas. Agora imagina quantas pessoas hoje você tem carregado nas suas costas. Quantas situações, quantas frustrações, porque a graça que te alcançou, você não está distribuindo. Essa semana me veio à mente, às vezes a gente fala sem pensar muitas coisas, e eu falei, eu não devia ter falado isso. E aquilo ficou ruminando no meu coração. Porque eu julguei uma situação, e Deus falou assim no meu coração, não é bem assim. Tome cuidado com as suas palavras. E aquilo ficou no meu coração. E eu realmente me arrependi. Às vezes a gente pede perdão, mas não se arrepende. A gente não se arrepende de verdade. O seu coração não se constrange pelo aquilo que você fez. Existem processos, por exemplo, você pode pedir perdão para o Senhor, como um protocolo, e mudar de vida. Mas não basta confessar. Confessar, o Senhor perdoa, mas tem que ser seguido de arrependimento. Você tem que reconhecer aquilo que você fez, não só para receber a graça, mas para que a graça realmente transforme a sua vida. Para que a graça do Senhor invada o seu coração e você entenda o milagre de Deus. A gente está acostumado a pedir perdão, porque a gente sabe que tem que ser perdoado, porque a gente peca bastante. Mas o remorso, aquele remoer de arrependimento, aquela mudança de vida, a mudança de conduta, é através do Espírito Santo falando no nosso coração. De nós entendermos a situação e realmente perdoar o nosso irmão e nos perdoar. Porque o processo do perdão, muitas vezes, a gente também tem que aprender a se perdoar. Entender que você é falho, pecador, dependente de Deus, e a graça do Senhor nos alcança. Somente reconhecendo que somos falhos e pecadores, e nos arrependendo das nossas atitudes, pedindo perdão a Deus, reconhecendo o sacrifício da cruz pelos nossos pecados, é que recebemos o perdão. A gente só pode ser perdoado através de Cristo, de forma genuína. O que Jesus nos ensina referente ao julgamento? Uma palavra muito conhecida. À medida que você medir, você vai ser medido. Mas quando, na nossa ira do nosso coração, na situação do serviço, numa situação de justiça, que você está ajudando a resolver, seja da sua família, seja na escola, seja no trabalho, será que a gente tem esses juízos de valores firmados na nossa mente? Do que é ser justo, que ninguém é justo, e que a gente não pode julgar, mas você tem que resolver. Às vezes você é um líder, você está ali como chefe, você tem que julgar uma situação, você não sabe a intenção do coração do rapaz ou da moça, daquilo que realmente foi feito. Isso é muito complexo. Parece uma coisa assim, tipo, é só pedir perdão que tudo se resolve. Mas em termos sociais não é assim, você tem que manter uma conduta, um padrão, né? Como é que eu vou saber realmente o que está no coração da pessoa? Se aquilo que ele falou realmente é verdade? Não tem como, irmãos. Porque a gente não tem como avaliar o coração, só Deus avalia o coração. Lógico que o proceder e as coisas mostram através do testemunho. Por isso que é pedir perdão e mudança de hábito. Pedir perdão e mudança de vida. Deus não fala, eu te perdoo, mas fica assim mesmo. Não é isso. Uma vez que você recebe o perdão e você dá o perdão, muda a situação. Vira a página, aquilo acabou. Você pode seguir em frente.
O perdão nada mais é você seguir em frente. Você liberar a pessoa, você liberar tudo aquilo que te remói, que deixa você constrangido ou com peso na consciência. Mas tudo isso é pela graça de Deus. Porque a graça do Senhor nos alcançou. O que o Senhor fala sobre os nossos pecados? Alguém pode citar algum versículo? Ele joga nas profundezas do mar. Você já imaginou se Deus pegasse os pecados desde o começo da sua conversão, desde que você nasceu, assim, tudo que você fez para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, e ficasse jogando na sua cara? Olha, eu te perdoei, mas você está fazendo de novo? Olha, eu te perdoei, mas você está assim ainda? Você já imaginou se o Espírito Santo fosse assim? Seria todo mundo atormentado. A graça de Deus não é assim. Ela perdoa, você sente paz e segue adiante. Você perdoa, Deus te perdoa, você sente paz, alegria e segue adiante. Amém, igreja? Quando você fica remoendo o passado, remoendo os pecados, é porque não houve perdão genuíno do seu coração para com o próximo. O que a palavra do Senhor diz? Não é a Márcia, a palavra do Senhor diz: não julguem para que não sejam julgados, pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7:1. Aí você fala: nossa, a sociedade é cruel, ela não me dá oportunidade de mudança. Não é isso, irmãos. À medida que nós medimos, nós seremos medidos também. Quando você se coloca como juiz da situação, logo em seu coração você se considera justo, digno de avaliar e sentenciar o seu irmão e até o seu inimigo. E o que a palavra de Deus diz? Não há um justo sequer, nenhum sequer. Quando a gente se acha na razão, não, mas eu analisei os fatos, não é assim que a gente fala? Ó, ao meu ver, fulano tem razão. Ao meu ver, ciclano está certo. Não é assim que a gente avalia as situações do dia a dia? Isso é a nossa natureza, é assim que nós aprendemos socialmente falando. Mas perante a palavra de Deus, se não há nenhum justo sequer, nenhum mesmo, como é que a gente pode avaliar o coração do meu irmão se eu não conheço? E se o que ele está falando perante Deus e os homens, ele realmente está descansando no Senhor, porque ele foi sincero com você. Talvez o tom de voz dele não foi adequado, igual de uma criança. Desculpa. Virou, mas se ele fez de coração, se o Senhor viu isso, então ele descansou e você continua carregando o irmãozinho nas costas. Você carrega os seus filhos nas costas, você carrega o seu pai, você carrega a sua mãe. E realmente é um fardo. Porque você vai guardando coisas que as pessoas já te perdoaram, mas você não liberou perdão. Você está julgando a situação, porque você tem razão. E na verdade, em vez de nós sermos livres em Cristo Jesus, nós somos escravos do nosso juízo, do nosso orgulho. É isso que diz a palavra de Deus. Quando você se põe a julgar, você se põe no lugar de Deus. Em vez de você ser livre e viver com o perdão que Deus te deu e que você distribui, você se torna escravo. Escravo das circunstâncias. Ah, eu não consigo porque meu pai me abençoou. Eu não tenho vida tal porque fulano de tal fez isso na minha vida. Mas isso já passou. Mas a gente remoe as histórias. Mas você se acertou? Não, falei com ele, está tudo certo. Será? Está tudo certo? Então por que você está sofrendo? Então por que você está carregando? Onde está a graça de Deus? Márcia, mas ele realmente pisou na bola comigo. Pisou, irmão? Então vamos lá. Lucas 6, 27 e 28. Abre a palavra do Senhor. No livro de Lucas, versículo 27 e 28. Eu sempre digo que muitas vezes é necessário que nós percamos a razão e deixamos nossa vida nas mãos de Deus.
porque o fato de ter razão ou não nos compete. Por quê? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem aos seus inimigos, faça o bem aos que o odeiam, abençoem aos que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Isso é graça. Isso é a graça de Jesus, é o amor de Deus para com nossas vidas. Porque se Deus olhar para a nossa vida, sendo nós falhos e pecadores, não é isso que Deus faz conosco? Ele nos perdoa, nos concede graça, em meio a situações que nós estamos errando, e no meio do caminho a gente fala: não, eu estou errado, eu vou buscar Deus, eu estou vendo que esse caminho está errado. Senhor, o que eu faço? O que Deus fez com o Newton? O que foi? Concedeu graça, resolveu, seja na última instância, porque ele resolveu buscar o Senhor. É muito difícil, pela nossa razão, pelo nosso orgulho humano, viver dessa forma, abençoando os nossos inimigos. As pessoas que não nos amaldiçoam, a gente chegar para eles e falar assim: ó, Deus te abençoe. Não permitir que o ódio entre, mas que a graça superabunde nas nossas vidas. Como é que é? Orando pelos inimigos. Se alguém te maltratar, você vai lá e abençoa. É muito difícil? É. Mas a graça do Senhor não é boa? A graça do Senhor não te alcançou? Em Cristo nós somos livres. Porque amar quem nos ama é muito fácil, é gostoso. É meu amigão, está tudo bem, ele me entende, ele compreende a minha justiça em meio à situação do que eu estou passando. Mas aquele que te amaldiçoa, aquele que te oprime no serviço, até mesmo às vezes o pai que te maltrata, a mãe sem sabedoria, que causa traumas no nosso coração, a ele sim você tem que abençoar. Você tem que orar por eles e abençoar para que a graça do Senhor os alcance e eles mudem de vida. Para que eles possam sentir o amor de Deus, assim como Deus alcançou a sua vida e os abençoou. Amém? É um desafio? É. Mas a gente vence esse desafio quando a gente lembra da onde Jesus nos tirou. A gente vence esse desafio quando a gente lembra que a misericórdia de Jesus nos alcançou. Quando o amor dele invadiu o nosso coração e ele nos resgatou. Amém? Quando, em vez de nós julgarmos os nossos irmãos, ele se torna juiz da nossa vida. E eu sempre digo, irmãos, tudo que fizerem para você, não estão fazendo para você, estão fazendo para o Senhor. Então põe o seu coração, as suas decisões na mão do Senhor e Ele vai advogar a sua causa. Jesus é seu advogado, você não precisa fazer justiça. Você vai ser injustiçado, você vai ser humilhado, mas o Senhor é o seu juiz. Não estou dizendo que você tem que ser tolo aqui na terra e as pessoas têm que te humilhar, não é isso. Mas que você só precisa descansar no Senhor. E aqueles que mais te perseguem, você abençoa. Este é o desafio que Jesus nos deixou, que Ele mesmo praticou, quando disse a seu Pai na cruz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que seria de nós, se Jesus falasse para o Senhor: Deus, eu não aguento mais, faça a justiça. O que seria da humanidade se Jesus falasse para o Senhor: Deus, eu os desprezo, eles não são justos, eu os amaldiçoo, extermina-os. O que seria de nós se Jesus pedisse ao Pai: acaba com eles, eles não são dignos do seu reino? Não é assim que nós fazemos com nossos irmãos, com a nossa família? Amaldiçoa-os, porque eles não mudam de vida.
A quem nós seguimos? O destruidor ou o libertador? Se não fosse as palavras de Jesus na cruz, crucificado. E o que me chama a atenção é que Jesus falou isso no momento da crucificação. Ele estava lá no momento de sofrimento. Ele não estava ainda naquele processo de pregar o evangelho, na parte boa do negócio. Ele estava lá. E o que ele falou naquele exato momento? Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que fazem. Quantos de nós, quando proferimos palavras, sabemos o que estamos fazendo? No nosso dia a dia, na correria, no estresse. Quantos de nós não sabemos o que estamos fazendo e amaldiçoamos o nosso irmão? Eu falo irmão de forma genérica, qualquer lugar que você esteja, na escola. E não nos damos conta que precisamos pedir perdão ao Senhor daquilo que fazemos. Sabe por quê? Porque a graça já nos alcançou. Você já foi perdoado. Então, por que é tão difícil você distribuir aquilo que o Senhor já te deu? Sabe quando a gente sabe que a graça alcançou? Quando a gente consegue mudar de vida. Quando aquele comportamento que nos escraviza, nós somos livres em Cristo Jesus. Isso pode ser falar mal do irmão, isso pode ser traumas do nosso dia a dia. Ser livre em Cristo Jesus é receber a maravilhosa graça do perdão. E Jesus ensinou: perdoam os que te amaldiçoam, aqueles que são ruins com você. Assim como eu fiz com você na cruz. Eu pedi para Deus. Eu pedi para o meu Pai para cuidar de vocês. Eu pedi para o meu Pai. Então, por que vocês não fazem isso com o seu próximo? Deus não está pedindo para a gente fazer, ame o seu próximo como a si mesmo. Deus podia ter falado, perdoa-os de longe, né? Não seria mais fácil? Não. O perdão é um favor imerecido. Então, se Deus perdoou a gente sem merecer, por que eu não perdoo? Porque eu tenho orgulho, porque eu necessito da razão, porque eu necessito saber que eu sou quase Deus. Entende? Você se põe no lugar de Deus e você se torna escravo do pecado, escravo das pessoas, escravo daqueles que te amaldiçoam. E qual é a nossa missão? Levar o amor de Deus onde ele não está chegando. Você já parou para pensar que alguém levou o amor de Deus para você e você não tinha ele? Lembra de quando você não tinha o amor de Deus? Lembra de quando você estava atormentado, angustiado, necessitando, Senhor, o que eu faço? Quem é Deus? E quando você aceitou a Jesus, Ele transformou a sua vida e houve paz no seu coração? Quem se lembra disso? Eu lembro. Quando você não tinha sentido para viver e você passou a ter, foi quando a graça do Senhor te alcançou. Se você não está na graça do Senhor, então você está escravo do pecado. Se tem angústia no seu coração, é porque tem alguma coisa te escravizando. A graça do Senhor não está te alcançando. Irmãos, nós não somos justos. A Márcia não é justa. A Márcia não é boa. Mas a graça do Senhor me alcançou. Então eu não vou julgar mais. Eu vou falar, Senhor, cuida dele para mim, porque eu não sei administrar. Eu ponho esta causa nas tuas mãos, abençoe esse irmão. Que ele pare de me perseguir. Que ele pare de me atormentar. Que eu consiga entender que essa medida que eu julgo seja a medida que eu me coloco no lugar dele. E mesmo que ele esteja errada, eu perdoo, Senhor Deus. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém?